Papo de futuro. 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 Aê! Estamos de volta com mais um Papo de Futuro. E hoje aqui a gente vai falar sobre um tema muito especial, com convidados especialistas que vão trazer para a gente conhecimento mais sobre esse assunto, que é o autismo. Não é mesmo, Eliezer? Isso mesmo. Disse, muito importante compreender algo que eu tenho que entender muito mais para, de repente, contribuir, relacionar melhor com essa questão que, apesar de crescente, é muito recente as informações que a gente tem acesso sobre essa questão do autismo. Então, já vou falar quem vai estar com a gente aqui hoje. Deixa eu pegar o nome dos nossos convidados. Vai estar com a gente o Wellington. O Wellington é músico e baterista. E vai também estar a Larissa, que ela vai falar um pouco também sobre a trajetória dela. Ela é psicóloga especialista e ela também é do Panda, de uma instituição aqui da nossa cidade que atua nessa área. Então, acho que a gente tem muito para falar, né, Tícia? Acho que vai ser bacana hoje. E vamos já convidar essa galera para estar aqui com a gente. Para se apresentar aí, né? Isso. Vamos começar com o Wellington, então, pedindo para ele se apresentar. Bem-vindo, Wellington. Bem-vindo. Eu tenho uma série de problemas com nomes, assim. Eu não consigo gravar o nome das pessoas, mas o meu nome eu gravei muito bem. Eu sou Wellington, eu sou baterista aqui na cidade de Ribeirão Preto há 24 anos. Eu toco desde 1996 e acho que é isso. De início é isso, hein, Wellington? Eu sei que você fala muito, hein? Agora você tá meio começando, entrando no ritmo aí com a gente. Vocês querem que eu conte a história já de uma vez, por partes? É que eu achei que era só você me apresentar. Tranquilo, daqui a pouco a gente vai pedir para você se apresentar melhor e contar sua trajetória. Vamos por partes, beleza? Beleza. Larissa, tudo bem com você? Tudo ótimo, e vocês? Tudo bem, estamos bem. Fala um pouco de você, do seu trabalho, pode falar um pouquinho do Panda também. Ótimo. Bom, eu trabalho na Fundação Panda, faço parte daqui da equipe, e a Fundação Panda é uma clínica, né, é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com intervenção precoce e intensiva, uma intervenção comportamental para crianças com atraso de desenvolvimento e TEA, pautada toda a intervenção na análise do comportamento. Eu sou psicóloga, especialista também em análise do comportamento para crianças com autismo, e nós estamos aqui muito satisfeitos e felizes pelo convite de vocês. Gostaria de agradecer em nome da Fundação também. Legal. Massa, legal. Muito bom, né? Temos aí especialistas para... A Larissa é especialista aí para trazer para a gente falando sobre esse assunto. E aí eu acho que a gente já pode, tipo assim, iniciar entendendo, né, o que é o autismo, né? Acho que se você puder explicar um pouquinho assim para a gente o que é o autismo, e aí seria legal para a gente já começar, para a galera já entender do que a gente está falando aí, para depois ir entrando nas histórias e todo o resto aí. Perfeito. Eu vou colocando aqui coisas para vocês, e aí também, se vocês quiserem ir perguntando ou interrompendo, enfim, às vezes se não ficar muito claro, a gente vai esmiuçando aqui o tema. Bom, o autismo, esse é um tema muito falado e que já ficou muito conhecido para as pessoas como autismo. Hoje a gente se fala mais em TEA, que é transtorno do espectro autista, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, que ele vai acarretar alguns prejuízos, dificuldades, né, inicialmente para o bebê, criança, enfim, para o indivíduo, né, e ele vai ter prejuízos na parte da interação social, então das relações, de construção de relações, da parte da linguagem, de comunicação, das formas de se comunicar, e ela vai ter um outro prejuízo, são duas áreas, tá, que a gente tem. Então, essa primeira área de linguagem, interação social, e um outro prejuízo e dificuldade que essas pessoas vão ter
é na parte de comportamentos restritos e repetitivos que a gente chama, por exemplo, tá? Então, comportamentos repetitivos. Então, às vezes, comportamentos motores. Então, a criança às vezes vai ter uns comportamentos motores diferentes, ou às vezes um pouco exacerbados. Então, por exemplo, balanço de corpo, balanço de mãos, alguns tiques, manias. Então, dificuldade em mudar a rotina, ser sempre do mesmo jeito, sempre querer a rotina, fazer do mesmo jeito todos os dias. Então, uma inflexibilidade, uma certa rigidez para mudanças também. Então, assim, são duas áreas que nós temos, né, de prejuízo aí, ou de dificuldade que eles vão ter, sendo essas duas áreas. Ficou claro? Gostariam que eu desse mais exemplos? Se vocês quiserem, a gente pode ir entrando depois nos exemplos também, mais para frente. Sim. Pode falar. Eu queria agora convidar o Wellington, porque quando a gente conheceu, né, Wellington, a gente conversou muito, e foi muito interessante, porque eu comecei a ter mais curiosidade de algumas questões e que ele tinha facilidade em falar comigo sobre, né? Wellington, compartilha um pouco com a gente aqui como que foi a sua infância, como que você começou a compreender, agora como você compreendeu algumas questões. Se você puder voltar lá na infância, seria legal. Pode fazer isso, esses relatos? Como se fosse um HD externo, cara. Eu falava antes um DVD, aí as pessoas falaram, nossa, nós estamos na era do, né, vocês entenderam, do computador. Eu falei, então, realmente, eu tenho um HD externo de, sei lá, quantos terabytes na minha cabeça, de imagens, de coisas de quando e foram coisas que eu conversei com a minha mãe para saber se aquilo que eu estava falando batia com a realidade, se aquilo que eu estava contando desde quando eu tinha 2 anos, pelo menos relata a minha mãe, né? Nasci na Vila Virgínia, num bairro de periferia, em 1980, e aos 2 anos de idade eu ia me descobrir como ser humano de fato, assim, porque eu vou contar experiências aqui, eu não consigo ficar contando fantasias, entendeu? Eu não consigo ficar imaginando coisas, eu só consigo te contar o que foi. 2 anos de idade eu lembro onde minha avó veio morar, elas vieram de Rio Preto ali, se não me engano. E eu lembro de estar subindo a escada da minha mãe, todo mundo naquela época morava, sabe, 10 pessoas em 2 cômodos. E subindo as escadas, isso com 2 anos de idade. E eu caí, era meu aniversário, eu caí em cima de bexigas. As bexigas eram vermelhas. E eu comentei isso com a minha mãe falou, você lembra disso? Eu falei, não faço ideia, só sei que eu lembro. E eu lembro que você me fazia dormir com as mesmas músicas. Até então, tudo era muito suave. E eu tenho lembrança disso. Realmente, uma lembrança muito vívida, muito clara, como se eu enxergasse as coisas. Só que, no decorrer dos anos, a mudança da casa para uma casa nova, eu mudei dali para João Guião, que é uma casa próxima, relativamente próximo ao bairro, na Vila Virgínia. Eu já tive um certo, porque a gente, mudou o local do ambiente, eu gostava do anterior. Então essa já foi uma primeira coisa que eu senti que eu não gostei de fato, não me agradava. Só que logo eu fiz amizades com alguns meninos da rua ali, que era comum, e eu posso contar algumas características de coisas que aconteciam que eu simplesmente não suportava. Eu me culpava muito, porque falava, vamos dormir na casa do fulano. Aí ou seja, eu comecei a selecionar as pessoas em quem eu podia confiar. Confiar em que sentido? Eu sabia que na casa, não vou dar nomes aqui para não ficar expondo os meus, falar só de mim mesmo. Mas na casa do fulaninho ali, X, eu ia dormir. Por quê? Porque havia uma flexibilidade do pai dele em abrir a porta da casa, mas qualquer horário era tipo meia-noite, a gente era muito criança. Falava, meia-noite, se eu quisesse ir embora, ele me deixava ir. E já na casa do outro amiguinho, era um negócio mais rígido. Os pais deles queriam que já fosse para o quarto muito cedo para dormir, porque veio para brincar, dormir. Só que aí eu me via preso na casa deles e eu não conseguia dormir fora de casa. Então isso para mim era infernal.
E eu comecei a perceber que essas coisas foram se agravando conforme o tempo. Eu esqueci de contar alguma coisa antes, que é muito importante, que entra o lado escolar ali, né? Eu acho que a pedagogia, ela não é, ela está sendo falha desde que ela existe. Eu assim penso. Precisa mudar muita coisa para melhorar um pouco. Mas na minha primeira série eu estudei no Meira Júnior, que é um colégio da Vila Virgínia. E eu lembro a dificuldade que minha mãe tinha em me levar para a escola. E teve uma vez que eu acordei a minha mãe, porque eu já vi que ela, ou a escolinha, no problema, eu passei pela escolinha também, pelo Curumim ali, na vida também, e lembro de ter problemas, eu sempre ficava de castigo, sempre canto. Só que o porquê eu não sei, mas a professora... Aí isso foi levado para a primeira série também, no Meira Júnior. Eu sempre apanhei da professora, só que ninguém sabe que um belo dia minha mãe foi me deixar na escola e por algum acaso ia falar com a professora e na hora que ela abriu a porta, ela pegou a professora sempre com a mão na minha orelha, com aquele, tipo, vai ser. Tipo, por que você tá em pé? Porque eu tô em pé? Porque eu preciso andar, porque eu preciso enxergar a lousa. Ela escrevia coisas na lousa, eu não sabia o que ela estava escrevendo. Eu achei que aquilo eram desenhos, as pessoas escreviam, deixando muito apavorado. Então, ter essa consciência de que eu não conseguia fazer as mesmas coisas com a mesma velocidade, ao mesmo tempo que as outras crianças, me deixava aflito. Como eu estou aqui agora contando isso, eu estou tendo que me concentrar muito para poder fugir de nada, não deixar escapar nada. Ou seja, minha primeira série foi perdida. Minha mãe pegou a cena, brigou com a professora, a diretora logo apareceu e vocês podem imaginar o que pode ter acontecido. A escola inteira virou aquele fubá, tava todo mundo olhando, eu falei, mãe, vamos embora daqui, tá todo mundo rindo. E esses relatos, eles são reais. Me permite fazer uma intervenção. Pode falar, Larissa, isso é comum acontecer com as famílias e com as crianças, né, que têm autismo, né, no comportamento, a relação com as pessoas nas escolas. Ou não? Sim. Hoje em dia, assim, o autismo, o TEA, enfim, é uma coisa que está sendo mais abordado e cada vez mais visto agora, né, principalmente no Brasil. Antes ainda não tinha tanto diagnóstico, não tinha um diagnóstico mais preciso como se tem hoje, então não se falavam tanto. Hoje em dia a gente já tem mais pesquisas na área, já tem mais tratamentos e as crianças estão aí. Então, assim, se a gente parar pensar em termos de pesquisa, hoje a última pesquisa vai dizer que a gente tem uma pesquisa dos Estados Unidos, tá? Porque no Brasil a gente não tem ainda. Mas, por exemplo, a gente é 1 para 54 crianças. Então, se a gente for pensar nessa proporção e pensando que isso é um dado de uma pesquisa de 4 anos atrás, talvez hoje, provavelmente, talvez seja um número muito maior, uma estimativa maior, a gente pode pensar o tanto de crianças que têm hoje essa dificuldade, o TEA, ou um atraso no desenvolvimento, sem um diagnóstico de TEA, que também é muito comum, e estão por aí, estão nas escolas, estão convivendo com a gente, e sem, às vezes, uma intervenção, sem um tratamento, né, mais direcionado, até porque, se a gente pensar também na maior parte da população, que às vezes não tem acesso a um tratamento, e eles estão na escola, estão aí na vizinhança, como ele disse, com os amiguinhos, e às vezes as pessoas não sabem ainda muito lidar ou entendem bem como ajudar ou ensinar essa criança. E esse é um desafio da escola, né, que a gente observa no dia a dia também, que nós estamos na escola, dentro da escola, vamos para a escola observar as crianças. Esse ainda é um desafio muito grande para as escolas, para como ensinar essas crianças, né? Então, essa parte da inclusão, de como inserir essa criança, qual é a forma de inserir, como ensinar, ainda é uma coisa que as escolas têm bastante dificuldade, sim. E sabe uma coisa, Larissa, que seria legal você falar também? Existe algum primeiro sinal que você pode dar aí para as pessoas que estão assistindo, né? Porque tem muita gente assistindo e a gente tem vários relatos de pessoas que falam, poxa, aprendi sobre isso lá ouvindo o Papo de Futuro e fui procurar saber mais e tal.
É super legal. Existe um sinal, um primeiro sinal, assim, que você observa na criança, e aí você já pode dar, ou entender que ela tem algum certo tipo eu não sei se existem tipos de autismo ou graus de autismo, depois até também seria legal você falar, mas existe algum sinal para que você saiba que a criança tem o autismo para que possa ser feito um tratamento para as mães, né, ou enfim, para professores que estão assistindo? Perfeito, Tice. Enquanto o Wellington falava, me chamou a atenção algumas coisas da fala dele. E vamos voltar, então, acho que vale a pena voltar um pouquinho do que eu estava falando do autismo, das dificuldades, e talvez esmiuçar com alguns exemplos e relacionando com a criança. Então, por exemplo, a gente fala muito em sinais de alerta, tá? Então, com 6 meses, já é possível observar no bebê vários sinais, tá? Que não são compatíveis com o mesmo desenvolvimento de um bebê de 6 meses. Então, são sinais que a gente pode ir observando, são dificuldades que o bebê vai tendo. Então, por exemplo, imitar. Então, quando a mãe às vezes olha para o bebê, que ela manda um beijo, que ela faz uma careta, e o bebê geralmente imita, uma criança que tem um atraso de desenvolvimento ou TEA, isso não vai ser recíproco. Ele provavelmente não vai observar esse sinal e devolver para a mãe. Então, a mãe dá um sorriso, o bebê sorri de volta, né? A questão do balbucio, já às vezes não é tão presente numa criança com TEA de 6 meses a 1 ano, então o balbucio, às vezes, que é muito comum do bebê, bubu, babá, babá, enfim, aquele balbucio também, às vezes, a gente não observa numa criança com TEA. Essa questão da reciprocidade, então, da mãe sorrir, do contato com o outro, também não é muito observado. Então, às vezes, a mãe relata que não observa muito na face da criança alguns sinais de sorriso, felicidade ou tristeza, as emoções mesmo, né? Uma outra coisa que às vezes a criança não é muito suscetível ao ambiente, a criança com TEA, então às vezes ela rastreia menos, olha menos para as coisas novas, tá? Por exemplo, uma outra coisa, fazer pedidos, que está dentro da parte da linguagem. Então, o bebê começa a ir fazer pedidos com 6 meses, 1 ano, 8 meses, ele já começa a olhar para o que ele quer, ele começa depois a apontar, aí ele começa às vezes a soltar a primeira palavrinha, se é uma água, o A. Então, na criança com TEA, a gente vai ver um prejuízo nisso também. Eles têm uma dificuldade muito grande em fazer pedidos e às vezes eles não vão fazer. Ou às vezes a forma que eles encontram de fazer é de uma forma às vezes não muito adequada. Um grito, um choro, enfim, alguma outra coisa assim, que eles vão aprendendo, que quando eles fazem isso, os pais dão o que eles querem. Mas essa parte mais que o bebê começa a pedir pelo olhar, depois pelo apontar, isso também não é tão presente. Tem alguns bebês, enfim, com 6 meses a 1 ano também, que a gente vai observando, que às vezes não é muito, não gosta muito, às vezes tem uma certa aversão a toque, de manipular o corpinho, de abraço, mas isso não são todos, tá? Então, isso que a gente está falando, isso muda muito de um bebê para o outro. Claro que tem essas características, são principais, mas elas não são idênticas para cada um. Por isso que a gente fala do transtorno do espectro autista, que é uma coisa muito complexa e muda apesar de ser o mesmo transtorno, e não é considerado uma doença, ele não é igual para todos, tá bom? Então, também aí nos 6 meses, a gente observa que 6 meses a 1 ano, a atenção não compartilhada, aquela coisa do bebê olhar para a mãe e olhar para o pai ao mesmo tempo, e olhar para uma coisa do ambiente, esse olhar não tem esse compartilhamento do olhar também no ambiente. Então, tem vários sinais que a gente vai observando aí a partir dos 6 meses, que a gente vê que é diferente, tá? E já serve como um alerta. E aí é onde entra que às vezes os pais começam a observar esses sinais na criança, desde então muito cedo, e isso vai passando o tempo. E aí eles vão levando aos médicos, enfim. O que acontece hoje? Às vezes o diagnóstico, ele não é tão precoce, ele não vem tão cedo. Então não vem às vezes com 6 meses, com 1 ano, 1 ano e meio. Eles às vezes vai vir mais tardio, ou às vezes não acontece. Então às vezes a gente tem crianças que têm as características do espectro autista, mas ela não tem um diagnóstico fechado, isso também acontece, e é bem comum.
Então, Legal. assim, lembrando que o que hoje é primordial que a gente vá às pesquisas e a gente, no nosso trabalho, a gente vai defende, é que, assim, perceber os sinais de alerta, precisa já ficar atento e procurar atendimento, procurar ajuda, tá? E começar já a estimular. Então, hoje, o que é muito defendido? Não precisa esperar um diagnóstico para começar a tratar. Se a criança já tem os sinais de alerta, já tem um atraso no desenvolvimento, já começar a fazer a estimulação, já começar a tratar esses déficits que ela tem, para isso não ir aumentando, porque a partir do momento que ela não trata, tá? Isso vai ficando, vamos dizer que ela já tem os sinais aí de 6 meses, 1 ano, e isso só vai começar uma intervenção mais tardia, 3, 4 anos. Se a gente parar a pensar, nisso vai ter um atraso bem grande, né? Então, assim, quanto antes, então hoje, o que é muito defendido? Intervenção precoce. Quanto mais cedo começar a tratar, melhor, sem precisar de um diagnóstico. Quando eu comecei a conversar com o Wellington, e nós fizemos uma amizade pela internet, e aí foi uma das pessoas que eu conversei mais abertamente sobre autismo, que até então eu não tinha esse contato, né? E ele é um cara que é um baterista, que toca com uma galera da cidade aqui, que é muito qualificado, ele também é muito qualificado, depois eu comecei a ver os vídeos dele e tal. Mas alguns relatos dele, principalmente sobre a infância, faz muito sentido o que a gente disse, o que você acabou de explicar para a gente, né, Wellington? Algumas dificuldades que você começou hoje como adulto, consegue compreender que lá atrás foi isso que aconteceu contigo, né? As coisas... Quando eu comecei a entender isso através de um vídeo do William Kimura junto à minha mulher, a minha esposa. A minha esposa hoje, ela é a pessoa que eu realmente, é a pessoa que eu mais amo nesse mundo, porque ela conseguiu fazer com que eu me amasse, entendeu? Que eu me enxergasse como um ser humano de verdade. Isso foi abrindo para outras coisas, para eu enxergar o que realmente estava acontecendo, até chegar nesse papo de autismo e falar, cara, hoje faz total sentido o porquê das coisas e como as coisas aconteceram, da forma que foi levado, porque tanto problema, tanto na área da parte escolar, até nos trabalhos, logo depois saindo da escola, que eu comecei a trabalhar muito cedo, mas nada, nunca deu certo. Tudo foi muito infernal, qualquer tipo de festa era infernal. Infernal mesmo, tipo, e você começa a se culpar. Isso eu tô falando do relato de hoje, de um cara de 40 anos, de uma perspectiva que eu tinha quando eu já era criança. Eu não sei como eu imaginava isso, minha mãe me pergunta, essa pergunta eu não sei responder. Mas eu sei que eu fui uma hora de trabalhos porque eu falei algo para a pessoa. Eu vou citar o Monteiro Lobato aqui, mas deixar claro que eu detesto Monteiro Lobato pelo racismo contido nos livros. Eu acho a obra dele terrível. Mas, enfim. Demorou muito para eu conseguir entender textos, demorou muito para eu conseguir entender contextos, demorou muito para eu entender que aquilo que eu estava falando para uma outra pessoa estava magoando. Eu posso dar esse tipo de coisas que aconteceram de fato. Antes da minha namorada, minha esposa, eu namorei uma pessoa por 10 anos e vou dar um exemplo aqui. Ela teve que entregar um TCC dela ali no Moura Lacerda, no campus, e ela fez a apresentação dela e todo mundo foi dar os parabéns e, nossa, aí eu falei, nossa, quanta comoção, né? Tipo, não foi tão bom assim, mas é porque eu tinha visto com ela, eu tinha lido com ela algumas coisas e quando ela foi apresentar o trabalho, ela não apresentou daquela. Então, ela desconectou daquilo que ela tinha estudado. Aí eu falei, olha, nessa parte aí você acha que você dançou, sabe? Só que isso me custou semanas de briga, porque eu, como que insensível. Falei, eu não estou sendo insensível, eu estou sendo sincero. Eu estou falando o que eu vi, não é por mal. Ou no caso do meu trabalho, trabalhei no Bassano Vacarini, um flat aqui em Verão. E a gente trocava turnos. Eu vou tentar contar rapidamente, porque eu sei que tem outras pessoas que precisam falar. O Lezer me lembrou disso. Eu fiz esse paralelo com o sítio do Pica-Pau Amarelo com o Monteiro Lobato, porque eu falei que essa copeira, eu ganhei para criança, muito criança. E eu falei, e essas redações não saem da minha cabeça, né, imagens. Eu falei que essa senhora, ela veio falar que eu parecia com um fulano de tal.
Aí na minha cabeça eu falei, eu não pareço com fulano de tal. Aí eu achei que eu tivesse alguma coisa referente ao que ela estava falando. Porque eu já percebia que as pessoas queriam conversar e eles ficavam, tipo, quando eu não respondia nada, eles falavam, mas e aí? Eu, tá, aí tem que ficar respondendo, então. Eu parece a Dona Benta do Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque era a vozinha criado pelos meus avós. Eu não conheço meu pai, então eu fui criado pelos meus, nem pela minha mãe pouco, fui criado muito pelos meus avós mesmo. E eu que ela parecia a Dona Benta. No dia seguinte eu fui mandado embora causa. Se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar na internet e buscar a Lacarine. Essas histórias que eu conto foram coisas que foram passando. No McDonald's foi a mesma coisa. Eu tive brigas lá dentro porque eu não... No McDonald's na década de 90. Dia do McLanche Feliz. Muitas pessoas, eles me compram para trabalhar no lobby, que é a limpeza, onde você tem o contato direto. Eu estou tremendo de falar com vocês aqui, para ser sincero. E Não, mas por mais que eu tenha treinado e para poder explicar as coisas melhor, emprego lá, para vocês terem noção, eles me deram uma punição nesse emprego para compactar o lixão do McDonald's. Eu falei, e na hora eu pensei, nossa, eles queriam me ferrar, mas eles me colocaram no melhor lugar, porque o lixão era externo. Eu não tinha contato com ninguém, era só eu ficar pisando em cima do lixo e ficava lá sozinho à noite. E comia os lanches, porque era o que a gente fazia. Então houveram prejuízos sim na parte do meu trabalho, na minha infância, na parte escolar, até a quarta. Quando minha mãe pegou esse problema na primeira série, ela pulou numa escola particular, que é o Anchieta, e lá as únicas coisas que eu conseguia gostar, na verdade, era a música. Tinha música na escola. A gente aprendia música. E o judô, só que o judô tinha o contato físico. Aí eu não gosto do suor. O suor me deixava... Só que nisso eu fui conseguindo avançar em alguns aspectos. Eu consegui ir me comunicando com as pessoas, só que tudo isso foi também ao mesmo tempo. Foi um rolo tão grande até eu conseguir chegar no hoje. Eu acho que eu consigo falar isso com vocês, expor algumas coisas. Pouquíssimas pessoas sabem disso, a minha sabe disso. Quando eu relato, a minha mãe se casou com uma outra, eu preciso contar isso rápido. Minha mãe com uma outra pessoa, e o irmão desse marido dela atual, ele tem um retardo mental, e nessa época ele estava no hospital psiquiátrico que existia aqui em Ribeirão Preto, tá? Década de 80. E eu fui visitá-lo, e nele, eu lembro das paredes, eram paredes bege, só que as paredes estavam descascadas, quase não tinha tinta, eles estavam tomando banho de sol, e eu falei, um dia eu vou voltar aqui. Eu pensei comigo, e isso me fez lembrar agora, num filme que passou na década de 80, que se chama De Busca de Si Mesmo. Hoje em dia eu sei que é um filme que fala de um menino que tem um autismo, na fase, um autismo muito severo, que necessita de muitos cuidados. Eu penso assim, o autismo, as pessoas colocam como problema, ou como o Dé falou que não é. Não, na verdade, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantas crianças estão hoje? Alguém sabe me dizer qual é o tamanho do pé de cada criança? Como é a respiração? Não. Vamos falar do que é ser normal. O que é ser normal? O que é a normalidade? As pessoas nascem diferentes, com proporções totalmente distintas, e a gente trata o ser humano de uma forma mediana. O ser humano não é mediano. O ser humano é um ser único. Apesar de todas as definidas, ele é um ser humano único. Aí entra a parte do ensino, sabe? Enfim, muitas coisas eu fui perdendo ao longo do tempo. Quando chegou na fase adulta, eu falei, vou ser baterista, porque o batera é o cara que fica atrás. E aí, beleza, até na banda, no Sr. X, eu conseguia ter o meu... Por exemplo, eu sempre tive de viajar e dormir nos locais. Então eu viajava, os caras em Uruguai, eu falava, mano, eu preciso voltar para casa. Só que nisso a gente estava no Paraguai, cidade do leste tocando, e eu queria voltar. Sabe? É uma coisa que... Como assim, Frito? Eu falo, cara, eu preciso da minha cama, mano. Eu preciso do meu lugar. E isso é até hoje. Eu entro, eu preciso chegar antes da minha mulher. Eu faço caminhada com ela. Eu faço o mesmo caminho. No começo, quando a gente se relacionar, eu não usava o mesmo sofá que ela. Eu sempre sentei numa de frente. Ela falava, nossa, era muito estranho, porque você nunca queria sentar junto comigo. Porque, realmente...
assim eu sento do lado dela, a gente se abraça, e é muito, sabe? E você descobrindo que as coisas podem não te afetar a esse ponto, mas eu posso dar um relato de agora, do que aconteceu neste final de certamente. Ué, Oi. deixa eu só fazer Tô uma falando intervenção muito, né? aqui. Desculpa. Não, mano, mas é Tô falando exatamente muito. isso. Tipo assim, a gente precisa ir pro É, intervalo, mas a gente tava muito massa. Acho que o que você tem compartilhado com a gente, entendeu? A gente vai fazer o seguinte, né, Tícia? A gente vai Na ter que ir pro verdade. intervalo aham. rapidão e a gente vai voltar com essas questões aí que você falou de um filme, você falou de algo que você viu que ajudou você a compreender um pouco mais. Mas, Tícia, tá vendo só a nossa conversa como que tá ficando? Meu, que demais, Wellington. É super importante você trazer esses relatos, sabe? Porque esse entendimento que você tem aos seus 40 anos, muita gente pode estar sentindo a mesma coisa e não entender o que, não conseguir ter esse discernimento do que é, sabe? E sofre muito com isso. Então, é super legal você trazer isso para a gente. Muito obrigada. E também a gente fazer um paralelo entre o que você fala e a Larissa trazendo do conhecimento dela vai ser muito legal. Então a gente vai aí pro intervalo e já a gente volta pro segundo bloco com mais relatos e mais autismos aí pra gente. Entender mais. Isso. Papo de futuro. Papo de futuro. Papo de futuro. Quer informação atualizada, conteúdo de credibilidade e sem pagar nada? Então acesse tati.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece em Ribeirão e região. Notícias, política, esporte, economia, a opinião dos colunistas e muita prestação de serviço. É a notícia em primeira mão, para você conferir quando quiser, a qualquer hora no seu dia a dia e onde estiver. Tudo ao alcance de um clique. tati.com.br. Papo de futuro. Papo de futuro. Papo de futuro. Legal, estamos de volta aí com mais uma edição do Papo de Futuro. E hoje, Tícia, estamos juntos aí compreendendo um pouco mais sobre a questão do autismo, né? É, isso aí. Com a Larissa, que é especialista, e o Wellington dando os relatos dele, e eu tenho certeza que vai ajudar uma galera aí, né? Demais, ó, relatos pessoais, contribuem muito para mudança de quem tá do lado, tá ligado? A gente consegue ajudar com que as relações melhorem e tal, principalmente essa questão do autismo, que para muita gente não é compreendido. E aí, tipo assim, quando a gente foi para o intervalo, ele estava começando a fazer relatos sobre um filme que ele viu e que deu um start, assim, que ele se identificou com algo e que ele entendeu um pouco mais relacionado até mesmo o que ele estava vivendo. Eu acho que eu vou voltar com ele agora para a gente concluir essa ideia e vou chamar a Larissa para a gente tentar buscar algumas referências, assim, do que tem passando, se tem alguma coisa na Netflix, se tem documentário, se tem algo nesse sentido que pode contribuir com a gente. Wellington, estamos de volta e você terminou o bloco dizendo sobre algo que você assistiu que contribuiu com o seu entendimento sobre a questão do autismo. Fala pra gente aí, como que foi esse rolê? Bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite para quem vai assistir. Esse filme que o Lezer falou, que o MC Lezer falou, é um filme que eu assisti na década de 80, chama Gibbs em Busca de Si Mesmo. Relata um menino autista e quando eu assisti na época, isso tem um livro, tá? Se as pessoas quiserem ler o livro também, fique à vontade. É o relato de uma criança, mostra as crises que ela tem quando não compreendida de fato. Só que esse filme em específico relata esse autismo que necessita de cuidados. Eu não quero nem mais ficar falando em severo, moderado. Precisa se colocar esse leque. É óbvio que precisa. Mas sempre tratando de um autismo muito severo. Então ele era aquela criança que, no meu entendimento, a válvula de escape dele era sempre sentar com um prato de comida e girava esse prato. Ele ficava girando incessantemente esse prato até ele parar. E eu tenho certeza, todo autista tem uma característica peculiar de tentar se acalmar. Eu, por exemplo, ouço a mesma música, sei lá,
200 vezes, 30 vezes, 40, até o momento que eu me senti calmo. Minha mulher, eu falo, nossa, desculpa, eu vou ouvir isso aqui de novo. Às vezes eu vou lavar louça aqui em casa, ou fazer exercício, a música rolando no repeat sem parar. É a forma que eu achei de me acalmar, que a música me traz lembranças boas. Eu não sei te explicar. Desde essa época de criança, eu já imaginava ter um estúdio, tinha no fundo da minha casa tinha uma vitrola lá, eu falava, cara, eu sou produtor de música, eu sei como as coisas são feitas. Então eu nunca tive muito trabalho com a música. Depois eu fui entender do hiperfoco, hoje em dia, né, pesquisando sobre o autismo. Por que eu consigo tocar 18 horas de bateria por dia, sabe? As pessoas às vezes tocam meia hora, 40 minutos e falam, já tô cansado. 40 minutos para mim é a mesma coisa que eu sentar no banquinho e não fazer nada. Então, a música, eu simplesmente não vejo o tempo passar. Eu tô ali e às vezes a minha mulher vem me chamar e eu tomo um belo de um susto porque eu tô muito imerso naquele negócio. Tão imerso que eu parece que eu estou no show com a pessoa, entendeu? Só que é só a música também, não tem mais nada que eu consiga me concentrar tanto assim. Às vezes as pessoas estão falando de alguma coisa e, sabe, às vezes o assunto não me interessa, eu falo, putz, isso aí eu não quero saber, sabe? De fato, eu me sentia culpado, porque todo mundo tem um assunto para falar, ou todo mundo gosta de algo e compartilha aquela mesma coisa. E eu falei, por que eu não consigo ficar numa roda de gente conversando? Eu estava dando um exemplo, acho que um pouquinho antes de se eu estiver falando muito, podem me interromper, tá? Por favor. Depois a gente faz uma intervenção. Um exemplo que aconteceu. Eu posso dar um exemplo de que aconteceu nesse final de semana passado. Essa semana que passou para mim foi cruel, assim, em vários aspectos. Vários. Teve acidente de carro, até morte de mãe de amigo, de infância, até um simples, que para as pessoas é uma simples confraternização de aniversário, que para mim se tornou um caos, e eu acabei fazendo com que minha mulher entrasse nesse caos comigo. Por quê? Porque ela falou, você não pode ficar comigo, ela sofreu um acidente essa semana. Ela falou, você não pode ficar comigo? Eu ia sair para tocar com um amigo meu. Eu falei, beleza, eu não vou tocar, eu vou ficar com você. E ela estipulou qual era a tarefa do dia no sábado. Ela falou, tem um aniversário, a gente passa no aniversário para dar oi para os meus amigos, depois a gente vai para casa dos meus pais e a gente passa a tarde de lá e voltamos para casa. E nisso eu já bolei esse esquema na cabeça. Só que não aconteceu dessa forma na hora. E isso eu não consegui me conter, eu já estava quieto, aí eu passei de quieto para furioso, e eu saí da mesa e andei no condomínio. Eu estava num condomínio lá e eu saí desse condomínio, eu fiquei andando pelo condomínio. A hora que eu voltei, eu acabei discutindo com a minha esposa, eu falei, olha, você me falou uma coisa ontem e você não fez. Você fez totalmente o contrário do que você falou, eu estava esperando aquilo. Só que até a gente se entender, ou seja, gerou uma discussão por um simples aniversário, sabe? Coisa que fala, cara, eu fiquei 2 horas a mais do que eu tinha que ficar. Só que isso para mim já, sabe, não rola. Até hoje eu não consigo lidar com isso, infelizmente. Isso é uma coisa que eu ainda tenho um problema muito grande. Tipo, você combinou comigo às 8, eu não tô... Uhum. Deixa eu fazer uma intervenção aqui, dá licença. O que você está dizendo, eu acho que a Larissa consegue, ela falou lá atrás, assim, desse lance das regras, entendeu? Desse comportamento que você tem, que a maioria das pessoas tem a dificuldade de repente, quebrar. Tem pessoas que não tá nem aí se muda o roteiro de algo, né? Tipo, a gente começa aqui combinado uma coisa e faz outra, não tem problema nenhum. Larissa, não é assim com quem tem autismo, né? É isso, as pessoas têm que entender isso também, não é? Você pode falar pra gente? Sim, claro, com certeza. Então, dentro de uma das características do indivíduo com TEA ou atraso de desenvolvimento, enfim, eles têm a questão lá dos comportamentos repetitivos, restritos, e o que está dentro disso? Mudança de rotina, então, por exemplo, principalmente na criança que a gente vai observando. Então, por exemplo, sempre tá crianças muito rígidas. Então, por exemplo, às vezes só quer usar um tipo de roupa, só escovar o dente com a mesma escova, ou brincar com um certo tipo de brinquedo. Se tiver, por exemplo, o caminho da escola ter sempre que fazer o mesmo, se tiver que mudar, a criança fica desorganizada, usa o mesmo material. Eu tô dando vários exemplos, mas isso não é para a mesma criança, isso não é muita coisa
coisa também. Mas, por exemplo, a criança está acostumada com um tipo de mochila. Ela vai usar quer usar só aquela mochila para ir para a escola ou para algum outro lugar. Por exemplo, ir para uma festa de aniversário, como é que ele falou, não faz parte da rotina. Então a criança está acostumada todos os dias, por exemplo, acorda no mesmo horário, vai para um outro lugar ou vai para a escola, volta, almoça, à tarde tem um outro compromisso e sempre é do mesmo jeito. O dia que muda, ou acontece uma coisa, tem que faltar, ou tem que ir para uma festa que não faz parte dessa rotina, a criança às vezes fica um pouco mais desorganizada. Então, é muito uma certa rigidez e inflexibilidade nas mudanças que tem nessa rotina, sim. Tá certo? E aí, para complementar, acho que vale a pena, já que ele comentou a questão dos graus, acho que a Tícia também falou alguma coisa, acho que para ilustrar um pouco melhor, se vocês me permitem, acho que vale a pena complementar. Hoje a gente não fala mais em graus, em severo, moderado, grave, a gente fala assim em níveis. Então, nós temos o nível 1, nível 2, nível 3. Então, nível 1 é aquela criança que antes falava assim leve, mas hoje é um nível 1, porque é uma criança que vai ter sim uma dificuldade na interação social. Então, por exemplo, puxar um assunto, iniciar uma conversa, manter e sustentar uma conversa, um diálogo com outra pessoa, olhando nos olhos, fazer uma amizade nova, manter a amizade, isso também é difícil. Então, vai ter uma dificuldade nisso. Vai ter uma dificuldade na questão, às vezes a linguagem fala bem, mas às vezes usa sempre as mesmas formas de falar, é uma fala mais, às vezes, pode ser um pouco mais robotizada, sempre do mesmo jeito, às vezes não tem uma espontaneidade na fala, na hora igual a gente está conversando assim agora aqui, às vezes não tem tanta espontaneidade, é uma fala um pouco mais, vamos dizer, mecanizada. E também essa pessoa vai ter muitas dificuldades nessa questão mesmo da mudança de rotina. Então, esse seria mais ou menos esse seria o nível 1. E é uma pessoa que consegue sim se desenvolver, fazer as coisas do dia a dia com pouca ajuda. De uma forma que ela tenha consegue fazer de uma forma independente a maior parte das coisas e tem pouca ajuda. Mas tem uma dificuldade. E aí a gente vai para o nível 2, que antes eu falava assim, moderado, e a gente tem o nível 2, que é uma pessoa que já tem mais dificuldade na questão da interação, mais dificuldade ainda para interagir, mais dificuldade ainda para se comunicar, às vezes a fala ainda é pior de ser compreendida, tem mais dificuldades ainda na questão da rigidez, pode apresentar mais comportamentos motores repetitivos, de uma que a gente chama de estereotipias, então às vezes mais balanço de corpo, mais balanço de mão, algumas manias que chamam um pouco mais de atenção, e essa pessoa já vai precisar de mais ajuda para se desenvolver no dia a dia, para executar as coisas do dia. Então ela vai precisar de um suporte um pouco maior, intermediário, a mais do que seria a pessoa de nível 1. E na nível 3, que seria o grave, é uma pessoa que já precisa de muito suporte no dia. Ela vai precisar de bastante, uma pessoa mais independente para executar tudo. Um banho, uma escovação, ir para uma escola, enfim, as coisas do dia a dia vai precisar de bastante suporte. Vai ser, provavelmente, às vezes, uma pessoa que tem mais dificuldade ainda na questão da linguagem, então, às vezes, não fala, tá? A interação vai ser mais pobre ainda, então, não interage, tá? Ou vai interagir muito pouco, até para pedir coisas que quer vai ter uma dificuldade ainda maior. Então, são nesses níveis que a gente tem hoje, que a gente pode, né, falar sobre a questão do espectro. Não sei se ficou claro, se vocês gostariam de dar outros exemplos. Sim, sim. E se também respondeu a sua pergunta, Eliezer, porque aí você tinha feito a outra pergunta, não sei se ficou claro. Não, ficou super claro. E sabe o que eu ia falar, Larissa? A gente está aqui chegando no final, né? E está sendo uma conversa muito enriquecedora, assim, para todo mundo. Eu queria te perguntar duas coisas, na verdade. Como que a gente pode acolher essas pessoas nos espaços sociais? E também eu queria que você falasse um pouquinho, se você tiver conhecimento, claro,
sobre o mercado de trabalho para essas pessoas, os números, se você tem números, se você tem relatos, alguns relatos de pessoas que vão aí. Eu não sei se vocês também só trabalham com crianças, mas como é, né, os espaços sociais para essas pessoas, assim. O Wellington também trouxe para a gente os relatos dele sobre os trabalhos que ele passou e tal. Fala um pouquinho para a gente de números, de como parece que existe um número crescente aí de autistas, né, que a gente tem visto, ou então que tem sido falado, né, também às vezes pode ser que começando a ser falado, a gente comece a prestar mais atenção e por isso aumenta o número, né. Então, fala um pouquinho para a gente. Tá ótimo. Então, voltando, a gente tem a última pesquisa que seria 1 para 54. Então, se a gente pensar nessa proporção, é uma proporção bem alta, e isso de dados bem já antigos, de 4 anos atrás, que se a gente pensar numa futura pesquisa que for lançada, provavelmente vai ser um número maior de crianças. E aí a gente tem essas várias crianças que estão por aí. E eu acho que uma coisa que fala assim, aumentou, tá aumentando, por que será que está acontecendo isso? Acho que são vários fatores, né? Eu acho que a gente pode pensar em várias coisas. Antes a gente não tinha um diagnóstico tão preciso como a gente está tendo hoje, mas que ainda precisa às vezes evoluir, melhorar, porque às vezes, principalmente no Brasil, vem um diagnóstico ainda muito mais, um diagnóstico tardio, e as pessoas esperam muito para poder tratar, desde que poderia já tratar antes. Então, a gente tem essa questão do aumento, então, de um diagnóstico que ainda precisa evoluir, melhorar, refinar, de um diagnóstico que precisa vir antes, e então a gente tem todas essas crianças que estão por aí. Na questão de tratamento, tá? Hoje, o que a gente tem mais de tratamento, na questão, vamos pensar em questões sociais aí, a gente tem um tratamento mais efetivo e eficaz hoje para criança com autismo, é a terapia em análise do comportamento aplicada, que é até o trabalho que a gente realiza aqui na Fundação. E também o objetivo é que seja uma intervenção intensiva. A criança com TEA, ela se beneficia da repetição e ela precisa de um número maior de horas para aprender. O que às vezes a gente aprende rapidamente, para essa criança, às vezes ela vai precisar de um tempo bem maior para poder aprender a mesma coisa que a gente aprende. Então, a gente precisa de que seja uma terapia intensiva, de um número maior de horas. A literatura vai falar aí de acima de 20 horas semanais, é bastante horas, e a gente já sabe que isso acaba não sendo a realidade da maior parte da população. Então, a gente tem um número maior de horas, uma terapia focada em comportamento, porque, lembra que a gente falou, as dificuldades deles são comportamentos repetitivos e restritos, então a gente vai trabalhar com um comportamento aí. E a questão da interação social, nós vamos ter que ensinar essa pessoa a interagir, tá? A se relacionar, a fazer pedidos, se comunicar. Então, por isso que a intervenção comportamental é mais efetiva. Agora, voltando. Hoje, a gente está tendo todos esses conhecimentos e recursos, mas pensando hoje, se a gente olhar para lá atrás, nem faz muito lá atrás, assim, alguns anos atrás, não se tinha tanto conhecimento ainda, principalmente no Brasil, tanto acesso a algumas informações como tem hoje. E o tratamento está muito ainda focado nas crianças. Lembrando que a gente sempre fala em intervenção precoce. Então, se a gente olhar para lá atrás, a gente está aí com vários adultos que não sabem, às vezes, que tem TEA, ou que não tem um diagnóstico, ou às vezes tem um atraso, mas não tem o diagnóstico, ou às vezes tem um diagnóstico de outra coisa, e eles provavelmente estão em casa, né? Porque não foi trabalhado, não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Talvez o que a gente vai ver, Tis, vai ser lá na frente, a gente trabalhando bastante hoje com as crianças, e as crianças estão sendo trabalhadas hoje, como que isso vai refletir lá no futuro. Então, a gente não tem nada em relacionado a pesquisas, em mercado de trabalho. E uma outra coisa que não se tem, porque hoje a gente está trabalhando muito criança, que é bacana e é ótimo, mas a gente não tem ainda nada também falando muito, nem em trabalho com adolescentes, terceira idade, fase adulta, enfim, nós não temos nada em relação a pesquisas, e mesmo na literatura estrangeira também
Tem mais coisas, com certeza, mas menos do que no Brasil. No Brasil a gente não tem nada falando muito sobre trabalho com crianças na fase adulta, adolescente, e esse é um desafio para nós também, profissionais, já começar, um desafio para a gente ir se capacitando, pensando e analisando e desenvolver estratégias para intervir com essas crianças que nós estamos hoje, eles vão se tornar o adolescente de amanhã e o adulto. Então, ainda no Brasil não temos muitas coisas. Tem algumas empresas e algumas instituições que já trabalham com adultos e que trabalham com a inserção do mercado de trabalho. Tem. Depois eu posso, enfim, disponibilizar até os nomes, mas são pouquíssimas mesmo. Eu tenho agora na minha mente duas. Uma instituição que trabalha com adolescente e tenta inserir ele nas empresas, enfim, e que não é só autista, e uma outra empresa grande também que trabalha com a parte de software, e eles trabalham na parte de desenvolvimento e programação. Mas aí a gente também tem um outro desafio, não são todas pessoas com TEA que vão conseguir estar dentro desse mercado pequeno que tem hoje, né? Porque se a gente olhar para, né, a gente está falando no nível, se a gente olhar para o nível 1, né, ok, eles, né, a gente está aí, eles vão se desenvolver, vão precisar de um suporte, mais pouco, mas se a gente olhar para o nível 2 e o nível 3, eles vão ter mais dificuldades para ser inseridos no mercado de trabalho e talvez alguns não sejam mesmo. Legal. E na questão social, é a questão mesmo da escola, que ainda, como a gente comentou, que ainda precisa de uma capacitação maior, né, dessa parte escolar, das escolas, e um trabalho conjunto entre escola e especialistas para a gente poder estar ajudando essa criança dentro do ambiente escolar. Legal. Olha, a gente está bem no final do nosso programa. Eu queria agora falar com o Wellington rapidamente aqui, que é o seguinte, cara, a gente compartilhar a nossa vivência, a nossa história de vida, é muito louco. Tipo, eu passei por uma experiência legal ontem, mas essa experiência legal, às vezes quando a gente mexe, às vezes dói, às vezes é legal, é uma mistura de sentimentos, mas ela é importante. Entendeu? Por que ela é importante? Porque a gente contribui com que as pessoas se compreendam melhor e a gente muda muita coisa à nossa volta. Entendeu? Então aqui eu quero, te agradecer imensamente por você compartilhar sua história com a gente. A gente vai colocar aqui seu Instagram. Posso colocar seu Instagram para a galera te conhecer? O seu trabalho como batera, como músico. Posso fazer isso? Pode, tem vários desenhos lá, várias coisas. Tem muitas coisas. Tem muitos trabalhos, Legal. tem o meu dia a dia. Meu Instagram não é específico, tá? Se alguém... Meu Instagram não é específico. Tem muita coisa de música. 97% é coisa de música, mas o resto é o que eu acho bonito. Às vezes eu escrevo alguma coisa e gostei daquilo e posto, sabe? Acabo colocando ali, acabo compartilhando. Eu só queria fazer uma... Tem tempo aí? Por favor, rapidamente. Claro. A gente tem, um minutinho. Eu estava conversando com um tio meu e a gente estava falando sobre o ensino, sobre por que nós hoje, é óbvio que nós temos, só que numa proporção, e vamos calcular o que é a proporção. Por que não temos tantos Leonardo da Vinci ou tantos... A gente está falando do ensino. O ensino hoje ele é muito direcionado para como se as crianças fossem uma coisa só. O ensino na Idade Média, quando as pessoas descobriam algo, eu estou falando de um ensino para você ser livre. O ensino ele tem que ser fundamentalmente para você ser uma pessoa livre. Livre, você tem... Saber e sabedoria são coisas distintas, nós temos que começar a dar os nomes corretos às coisas. Saber é uma coisa, sabedoria é aquilo que você faz com o que você aprendeu, com aquela ferramenta, com aquela palavra. Eu vejo as pessoas deturpando muito as palavras. Eu vou dar um exemplo, fala, o cara é um gênio do crime, ele é gênio. Não é nada de gênio, ele é um assassino só. Então as pessoas precisam ter noção de como funciona realmente a vida, por que elas querem estudar, que tipo de estudo elas vão ter, se elas vão conseguir ser livres para exercer aquilo que elas queiram ser, não independente do que seja. Só acho que esse é o recado que eu gostaria que as pessoas, as mães, os pais, os filhos, os avós, alguém que esteja me ouvindo, estude para ser livre. Para ser livre.
Legal, cara. Muito obrigado. Larissa, muito bom. obrigado. A gente Obrigada vai a deixar vocês pela oportunidade. Isso. A gente vai deixar eu na nossa... agradeço muito o convite. Perdão. A gente vai deixar na nossa página no Instagram, no Papo de Futuro, o contato deles, o Instagram deles. E, Tício, muito interessante a nossa conversa de hoje. E eu acho que a gente aprende junto com quem está em casa, né? Nos acompanhando. Com certeza, com certeza. Espero que vocês tenham aproveitado aí esses relatos, né, da Larissa, especialista, para que vocês, se tenham alguém, preste atenção, saiba como cuidar, dê atenção, dê carinho, dê cuidado, que acho que todo mundo precisa, e assim todo mundo vai ser livre, como disse o Wellington, muito bom. Vamos terminar assim. Busque a sua educação para ser livre, é isso. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Papo de futuro. 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 Papo de futuro.